Meus amigos, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula de Direito Tributário 1. E hoje o assunto em comento é a repartição da competência tributária. Por competência tributária, nós já estudamos, que é uma atribuição política que os entes integrantes da República detêm, de acordo com o nosso sistema tributário nacional. Aqui, conforme podemos ver, competência tributária comum não está prevista explicitamente na Constituição. Tá? A competência tributária comum é aquela competência tributária que está estabelecida no artigo 145 da Constituição, nos incisos 1 dos incisos 1 ao 3. Tá? Então ela não está prevista na Constituição de forma expressa, mas de forma implícita. A competência tributária específica para tributar sobre tributos vinculados de forma enumerativa. Então, taxas, contribuições de melhoria e impostos. Tá? Então o legislador constituinte não estabeleceu de forma restrita quem é o competente para instituir cada taxa ou cada contribuição de melhoria. Então, lá no artigo 145, no caput, ele determinou, autorizou de forma genérica, ou seja, de forma lato sensu, que é a União, o DF, os estados e os municípios. Tá? A competência tributária comum ela não foi estabelecida de forma específica ou restrita, mas em gênero. Então, das três espécies tributárias que figuram ou elencam na competência tributária comum, nós temos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Em relação às taxas e às contribuições de melhoria, a União, o DF, os estados e os municípios vão legislar de forma específica, ou seja, quando houver necessidade, serão instituídos, ou seja, as taxas de serviço ou taxas de polícia serão instituídas. E na Constituição nós não encontraremos uma qualificação, ou seja, subdivisões de taxas ou subdivisões de contribuições de melhoria. Apenas há uma breve menção na Constituição, no artigo 145, que as taxas elas poderão ser de polícia ou poderão ser de serviço, mas está lá de forma implícita. E desses três tributos, os impostos que poderão, dentro da Constituição, eles têm competências exclusivas quando o legislador os qualifica, os restringe. Então, se alguém vos indagar sobre quem tem competência tributária para instituir impostos, vocês responderão a União, o DF, os estados e os municípios. Por outra banda, se alguém vos questionar quem tem a competência para instituir imposto sobre a renda, aí já é uma qualificação sobre o imposto, Então já é uma forma restrita, então é a União. Então não se trata de competência comum nesse caso, sim de competência exclusiva. Um determinado ente é competente para cobrar uma determinada taxa de acordo com a sua competência administrativa e constitucional para prestar um determinado serviço. É o que nós falamos aí sobre o artigo 145, que a taxa não está inserida fora do artigo 145 no campo de uma competência exclusiva. Não, a taxa ela é estritamente de competência comum. É o mesmo que dizer que qualquer ente, por lei, pode instituir as suas taxas de acordo com as suas necessidades. Temos, por outro lado, a competência tributária cumulativa. O artigo 147 retrata bem isso aí. Então passamos a ler. Competem à União em território federal. Nós não temos mais territórios federais, Todos os três últimos territórios federais foram elevados à condição de estados em 88. Os impostos estaduais competem à União em território federal, os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios,
cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Por que os impostos municipais? Porque os impostos municipais para o Distrito Federal são atribuídos porque o Distrito Federal não é dividido. Ele não é dividido em municípios, mas sim em cidades, né? Cidades satélites. Então, dado a isso, o Distrito Federal, como é um estado anômalo, ele foge ao modelo federativo dos demais estados, então ele acumula a competência tributária dos municípios. Bitributação e bis in idem. Bitributação e bis in idem são formas múltiplas de tributação, né? A bitributação ela é considerada inconstitucional e bis in idem é um exercício cumulativo de competências definidas na Constituição por um determinado ente público. Então vamos ler alguma coisa aqui a respeito do bis in idem. Lá na frente teremos um outro vídeo explicando de forma detalhada e específica sobre esses dois institutos do direito tributário. Bis in idem, quando o mesmo ente tributário estabelece, mediante lei, diversas exigências sobre o mesmo fato gerador. Não há vedação constitucional expressa. Obviamente, não há vedação constitucional expressa, porque se trata de competência tributária múltipla, né? Em relação a diversos tributos, sobre o mesmo fato gerador, ou a mesma hipótese de incidência. Exemplo, COFINS e PIS, sobre a receita ou o faturamento. Tá? Temos o caso também sobre a folha de pagamento, né, na relação jurídica trabalhista, a cobrança de imposto sobre a renda e de contribuição previdenciária pela União. Tá? Isso é bis in idem. É o exercício de mais de uma competência tributária, né, dentro de um mesmo fato gerador. Obviamente que eu estou falando aqui de fato gerador, uma situação jurídica, por exemplo. Uma situação jurídica que versa sobre relação jurídica trabalhista. Tá ok? Bitributação ocorre quando entes tributantes diversos exigem do mesmo sujeito passivo tributos decorrentes do mesmo fato gerador. É proibida pela Constituição Federal em razão da rígida repartição de competência tributária. Ela não é expressamente proibida pela Constituição, há de se ressaltar. Ela não é expressamente proibida, ela está implicitamente vedada em razão das normas rígidas, né, de repartição da competência tributária. Bom, meus amigos, é muito importante um probleminha aqui com o vídeo. Bom, meus amigos, é muito importante neste momento entender a diferença entre bis in idem tributário e bitributação. Vamos começar explicando pela bitributação. Bitributação é uma inconstitucionalidade. Não há um permissivo constitucional para aceitar a bitributação. Bitributação, em palavras grotescas, pode-se dizer que é uma invasão de competência tributária. Seria um exercício inconstitucional de uma competência tributária. Como nós já tratamos em outras aulas, vocês são sabedores que a competência tributária é sempre indelegável. Esta regra eu vou repetir a vocês, ela é absoluta. Bom, a bitributação é quando um ente invade a competência tributária de outro, de igual categoria ou de diferente categoria, e
aplicam a exação tributária, né, que constitucionalmente cabe ao outro ente. Exemplo, vamos aqui ilustrar um exemplo. Uma situação em que, por exemplo, vamos imaginar uma coisa absurda. O município cobra ICMS de um prestador de serviço. Ou o Estado, vamos dizer assim, cobra um tributo federal de um sujeito passivo. Um tributo que caberia à União, por exemplo. Isso aí é a forma mais, vamos dizer assim, mais horrenda de bitributação. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês de bitributação, que nasce frequentemente a partir de um conflito de competência tributária. Quando dois municípios, sobre o mesmo fato gerador, cobram o ISS. Há um conflito aí, um conflito de competência, porque a competência será apenas de um dos municípios. É o caso, por exemplo, quando uma empresa situada, né, tem a sua sede no município A, vai prestar um serviço no município B. O município B cobra o ISS sobre esse serviço e o seu município sede também cobra. Então há um conflito. Então aí há uma patente ilegalidade em matéria constitucional. Tá? Outro exemplo bem pitoresco, mas é recorrente em algumas situações, quando há um conflito de competência da cobrança de IPTU com a cobrança de ITR com relação a uma propriedade, vamos dizer assim, que está na zona de transição da área urbana com a área rural. Então, há critérios, inclusive jurisprudenciais, para se dizer se esse imóvel que situa na órbita da área urbana, se ele vai ser tributado com ITR ou com IPTU. Então, isso são conflitos de competência. Então, nesse último caso que eu citei, um imóvel rural, assim vamos dizer, nas proximidades da área urbana, ele é tributado com ITR e com IPTU. Nós temos aí um típico caso de bitributação, invasão de competência tributária. O bis in idem, por sua vez, muito confundido com a bitributação, ele não tem nada a ver com essa bitributação. Bis in idem é um exercício pleno, exercício constitucional da competência tributária, das competências tributárias constitucionais. Por exemplo, um fato gerador, relação jurídica trabalhista. Ali, com relação a esse fato gerador, a União, ela cobra imposto de renda, quando for o caso, e cobra também a contribuição social previdenciária. Então, dois tributos sobre o mesmo fato gerador. Né? Vamos dizer assim, sobre o mesmo fato jurídico, relação jurídica trabalhista. Assim como na importação, né, a União, mesmo ente, cobra ICMS importação, imposto de importação, taxas aduaneiras e etc. Então essa variedade de tributos cobrado pelo mesmo ente e que tenha previsão legal, isso é bis in idem, isso não é bitributação. Ok, pessoal? Ou então nós temos, pessoal, exceções, né, em relação à tributação. Então, exceções à proibição, ou às vedações. Então, temos aqui o primeiro caso que nós vamos falar aqui. A União Federal, na iminência ou no caso de guerra externa, está autorizada a instituir impostos extraordinários, os chamados impostos extraordinários de guerra, os IEGs, compreendidos ou não em sua competência tributária. Isso aqui está no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal de 88.
É um pouco difícil de acionar o vídeo, mas vai chegar lá. Com relação à bitributação, como já dissemos antes, é que a regra geral é que essa forma, esse tipo de tributação é inconstitucional. Mas, como é ser disso, a nossa Constituição é recheada de exceções, nós temos duas situações, uma explícita e uma implícita sobre bitributação que é tolerada pela Constituição. Dois casos de bitributação que são tolerados pela Constituição Federal. O que nós vamos tratar aqui é da bitributação em relação aos chamados impostos extraordinários de guerra. Nós temos na Constituição os chamados impostos extraordinários de guerra, que na iminência de guerra ou de guerra declarada, de acordo com o procedimento estabelecido pela Constituição, a União e somente a União pode instituir impostos extraordinários de guerra. Por que o nome desse tributo encontra-se no plural? Porque a União, diante da situação, a depender da gravidade, a depender das necessidades, poderá instituir impostos extraordinários de guerra. Vejam bem, somente impostos. Esses impostos poderão ser 1, 2, 3, 4, N espécies. E a União ela poderá utilizar desses impostos com, vamos dizer assim, com o fato gerador, com fatos geradores próprios de sua competência tributária em relação a outros impostos, ou em relação às competências tributárias, né, de outros entes da federação, como os estados e a União. Então, por exemplo, a União ela poderá criar um imposto novo de guerra sobre um determinado aspecto econômico, né? Ou então ela poderá criar um ou mais impostos extraordinários de guerra, e somente enquanto durar esse período beligerante, sobre fatos geradores de sua competência, de hipóteses de incidência de sua competência. Exemplo, imposto sobre operações financeiras extraordinário, imposto de importação extraordinário, imposto de renda pessoa física ou jurídica extraordinário. Assim como ela pode exercer também, ela pode instituir impostos extraordinários de guerra sobre impostos dos estados e dos municípios. Por exemplo, IPTU extraordinário, IPTU extraordinário de guerra, IPVA extraordinário de guerra. Tudo isso, obviamente, com o fito de suprir as necessidades excepcionais do estado belicoso em que ela se encontrar, né? Bom, agora nós vamos tratar sobre a segunda situação tolerada pela Constituição com relação à bitributação, que é a chamada bitributação internacional. Então, temos aqui nas letrinhas verdes um exemplo. Professor brasileiro que trabalha no Uruguai é tributado sobre a renda naquele país e no Brasil. Ou seja, um professor sem residência definitiva naquele país. É um brasileiro que não reside de forma definitiva naquele país. No próximo vídeo nós vamos verificar como isso se dá. A única forma de evitar a bitributação internacional é a celebração de tratado internacional, né? Tratado ou convenção internacional versando sobre as formas de se eliminar essa bitributação, né, sobre a renda. A relação dos países que mantêm tratado internacional com o Brasil neste ponto está publicado no site da Receita Federal do Brasil. Aqui está o site. Quem tiver interesse em verificar quantos tratados internacionais de eliminação de bitributação internacional, né, é só verificar nesse sítio aqui, ok?
A segunda situação que caracteriza uma bitributação aceita constitucionalmente, que não venha entrar em rota de colisão com o sistema tributário nacional constitucional, é a bitributação sobre ganhos auferidos no exterior por brasileiros. Brasileiro que residir no exterior de forma não permanente, ele será, em princípio, tributado sobre a renda auferida no exterior, de acordo com as normas daquele país, e também será tributado aqui no Brasil. Vejam bem, quando ele estiver residindo no exterior, não de forma permanente. Diferentemente de se ele estiver residindo no exterior de forma permanente, após ter apresentado a sua declaração de saída em definitivo aqui no Brasil para a Receita Federal. Aí ele não será tributado aqui no Brasil. Embora ele ainda tenha a condição de brasileiro, né, porque ele está declarando que passará, no mínimo, um prazo além de 12 meses no exterior. Então, se ele vai passar um prazo superior a 12 meses no exterior, né, a regra da Instrução Normativa número 208, né, de 2002, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela diz o seguinte: se ele for passar mais de 12 meses ou vai ficar em caráter definitivo, ele tem que apresentar a sua declaração de saída em definitivo, ou saída definitiva. Então, ele só estará responsável em declarar imposto de renda aqui no Brasil, ou recolher imposto de renda aqui no Brasil, seja até mesmo pelo carnê-leão, até a data, proporcional, óbvio, até a data em que ele apresentou essa declaração de saída definitiva. Agora, se ele vai passar uma temporada lá e vai exercer alguma atividade econômica aceita naquele país, né, permitida para estrangeiros naquele país, mas ele não vai ficar mais de 12 meses, né, então ele vai ser tributado sobre essa renda aqui no Brasil, obviamente se ele cumprir com a sua obrigação acessória de declarar renda, né, se ele não sonegar. Se ele sonegar, ele vai estar incorrendo em uma ilegalidade. Ele vai ser tributado aqui no Brasil e vai ser tributado lá no estrangeiro, onde ele aferiu renda. Obviamente, quase todos os estados têm imposto sobre a renda, né? O único estado que eu conheço, o único estado estrangeiro que eu conheço que não tributa sobre a renda é o Butão, né? Na Ásia Setentrional. Mas a grande maioria, a grande massa, mais de 90% dos países estrangeiros tributam sobre a renda. Então, se ele vai passar uma pequena temporada para trabalhar, né, inferior a 12 meses, ou então se superior a 12 meses, mas ele não apresentou, nesse último caso, a declaração de saída definitiva, então ele vai ser tributado aqui no Brasil e certamente lá no país onde ele oferiu renda. Isso é a chamada bitributação, né? Porque, na verdade, é a bitributação internacional. Perdão. Internacional porque não está expressa na Constituição. A Constituição ela limita a tratar do nosso sistema tributário nacional. Então, se o brasileiro que é residente aqui, mas está no estrangeiro, ou aqui no Brasil, mas oferiu renda no estrangeiro, ele vai ser tributado sobre a renda aqui. Tá? Exceção, se o Brasil tiver algum acordo, alguma convenção internacional tratando sobre a eliminação dessa bitributação internacional. Inclusive, essa convenção, esse tratado, certamente ele vai tratar de formas também de compensação. Vamos imaginar que um professor passa 2 meses na Universidade do Chile dando aula, ele recebe lá o salário, a remuneração, vai ser tributado lá, vai ser tributado aqui. Então aqui ele pode, segundo a Convenção Internacional, o tratado que é entre o Brasil e o Chile,
ele poderá pedir a compensação aqui pelo tributo, né, pelo imposto sobre a renda que ele pagou lá, né, porque há um tratado internacional, então há regras internacionais de caráter bilateral tratando sobre esse assunto, certo? E se não houver tratado, não houver nenhum tipo de convenção internacional entre os dois estados, o Brasil ele pode aceitar fazer o abatimento, fazer a dedução do imposto de renda pago lá no estrangeiro, se houver política de reciprocidade, política internacional de reciprocidade entre os dois estados. E que essa política de reciprocidade ela seja publicada em ato oficial naquele país. Tá? Aí haverá um sistema de compensação, mesmo não havendo tratado internacional. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês um pequeno excerto de jurisprudência que trata dessa questão de tributação de brasileiro no estrangeiro em razão de renda, em razão de royalties, em razão de rendimentos, né, auferidos no exterior. Então, essa jurisprudência aqui é do TRF4, ela tratou de um caso inusitado, mas envolvendo o quê? Convenção internacional bilateral entre o Brasil e a Suécia. Aí vocês poderão visualizar, né, se situar mais com relação a essa questão internacional da bitributação. Vamos verificar aqui algumas das principais diferenças entre o bis in idem tributário e a bitributação. Tá? Primeiramente, bis in idem é também conhecido como bitributação econômica. A bitributação é chamada de bitributação jurídica. Por que o bis in idem é chamado de bitributação econômica? Porque envolvem diversos aspectos econômicos sobre uma mesma situação jurídica ou uma situação de fato em que incidirão vários tributos da competência tributária de um mesmo ente estatal. Conceito de bis in idem. O mesmo ente institui mais de um tributo sobre o mesmo fato gerador. Conceito de bitributação, bem sintetizado aqui. Entes distintos exigem tributo sobre o mesmo fato gerador. Isso aqui atenta a uma forma de usurpação da competência tributária. Possibilidade de ocorrência. Quanto ao bis in idem, não há proibição genérica, mas devem ser observadas as restrições dos artigos 154, inciso 1, 195, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Possibilidade de ocorrência da bitributação. Em regra, ela é proibida, como eu disse antes, por ser inconstitucional, com as exceções citadas como nos exemplos do quadro abaixo, que é a chamada bitributação internacional, da qual nós já falamos, e os impostos extraordinários de guerra, que são os IEGs. Exemplos de bis in idem. Imposto de renda e contribuição previdenciária, sobre a folha de pagamento. Imposto de importação e IPI importação sobre uma determinada importação. Ok? Isso aqui é o exercício cumulativo, é o exercício de várias competências tributárias. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui. Agradeço pela atenção. Desculpem-me pelas falhas durante a confecção do vídeo, mas eu acho que isso não maculou o conteúdo e nem o objetivo que se pretendia alcançar. Como background, nós temos aqui, oferecido pelo Spotify, algumas sinfonias de Mozart. Ok? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima.